Olá, meu amigo, minha amiga, seja bem-vindo a mais um estudo da lição da Escola Sabatina. Hoje com o tema Vitória Final de Sião. Diariamente nós estamos aqui estudando esta lição maravilhosa e eu quero convidar você que ainda não se inscreveu no nosso canal, que você se inscreva. Se inscreva no nosso canal e ative o sino de notificações, para que assim, toda vez que nós postarmos um novo vídeo aqui no canal, você seja notificado pelo YouTube. E também queremos pedir que você compartilhe esse vídeo nos seus grupos do WhatsApp, também nos grupos de Facebook, no Instagram, no Twitter, ou seja, ajude-nos a divulgar a palavra de Deus. Bom, a lição de hoje fala Vitória Final de Sião. E aí vai falar aqui sobre alguns aspectos, de Babilônia literal que se aplicam a poderes posteriores. Nós já comentamos sobre isso ao longo desta semana. Se você ainda não assistiu os demais vídeos que nós temos postado aqui todos os dias da semana, é só você entrar no canal que você vai ver que nós já falamos sobre isso. Que nenhuma profecia, muitas profecias do passado de Israel, algumas características, alguns aspectos desta profecia não se aplicam ou não se aplicavam àquele momento da história de Israel, mas sim a momentos posteriores. E muitas dessas profecias têm aspectos escatológicos. O que significa isso? Aspectos relacionados ao tempo do fim. E uma coisa que chama a atenção, e aí a lição fez essa pergunta para nós, Deus realmente destrói os maus? Tem pessoas que quando a gente fala assim, olha, Deus ele irá destruir a todos os ímpios no final dos tempos. Tem gente que fala assim, não, Deus não faz isso. Deus não faz esse tipo de coisa, Deus vai destruir, vai aniquilar. Deus não faz isso. Porque muitos cristãos acham que Deus não faria tal coisa, de destruir o ser humano. E, no entanto, acreditam erroneamente na ideia da imortalidade da alma para todos. Porque eles creem que Deus muitos cristãos, a maioria dos cristãos, creem que Deus vai separar um lugar nesse universo, ao qual eles chamam de inferno eterno, no qual Deus jogará Satanás e também jogará os ímpios, vai jogar todo mundo lá dentro e vai deixar eles queimando por toda a eternidade. Ou seja, Deus não pode destruir, mas Deus pode deixar o sofrimento prevalecer ou permanecer por toda a eternidade. Bom, biblicamente, a gente entende que Deus ele vai destruir. Sim, ele vai destruir os maus. E nós temos aqui algumas passagens, inclusive em uma das passagens de hoje, Ezequiel capítulo 28, verso 21, fala sobre isso. Porque o Senhor se levantará como no monte Perazim, e se irará como no vale de Gibeão, para realizar a sua obra estranha, e para executar o seu ato inaudito. Ou seja, aqui a Bíblia chama essa obra de Deus de destruir homens, destruir pecadores, de a obra estranha de Deus, porque não faz parte do caráter de Deus, da personalidade de Deus, destruir, consumir, aniquilar. Porém, Deus sim vai destruir o pecado. Deus vai destruir o pecado. Por quê? Veja só, o pecado é algo terrível, algo terrível. Veja o que Tiago fala a respeito do pecado. Ele diz assim: então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado.
E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Uma vez consumado, gera a morte. Então, Deus, ele entende que ele tem que pôr fim ao pecado. Porque enquanto existir pecado e pecadores no mundo, no universo, a morte existirá. E a Bíblia diz que Deus vai aniquilar a morte, ou seja, a morte vai deixar de existir. Apocalipse, capítulo 21, verso 4, diz assim: E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então a morte vai ser aniquilada, ela deixará de existir. E para que a morte deixe de existir, é necessário que o pecado deixe de existir. E automaticamente os pecadores deixem de existir. E quando isso vai acontecer? Apocalipse 20, versículo 9 e 10, diz assim: Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Muita gente entende que quando a Bíblia diz que o diabo será atormentado de dia e de noite pelos séculos dos séculos. E aí a pessoa entende que então ele vai ficar queimando eternamente. Porém, não é isso que a Bíblia está dizendo. Aqui está falando dos resultados. Ou seja, o resultado da destruição de Satanás pelos séculos dos séculos é que o pecado deixará de existir. Inclusive esse lago de fogo e enxofre, para não deixar dúvidas, no verso 14 é dito o seguinte, Apocalipse 20, verso 14. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Então o lago de fogo é a segunda morte, ou seja, a morte eterna, que é a morte que vai ser o penhor, o prêmio de todos aqueles, prêmio entre aspas, é claro, de todos aqueles que escolheram seguir o pecado ao invés de seguir a Jesus. Porém, a boa notícia para nós está aqui em Romanos capítulo, deixa eu ver direitinho aqui, Romanos capítulo 10, verso 9. Romanos 10, verso 9. Aqui tem uma boa notícia. Por quê? Tanto você como eu não precisamos ser destruídos, ser aniquilados. Romanos 10, verso 9 diz: Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, basta nós confessarmos a Cristo e aceitarmos Ele em nosso coração, e assim a salvação virá para nós. E há um outro conselho em Provérbios 3, dos versículos 5 a 7, que também deve ser seguido por nós. Diz assim: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábios aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Se nós fizermos isso, fizermos estas coisas aqui de Provérbios, seguidos, é claro, pelo conselho de Paulo em Romanos, de confessar a Jesus como Senhor e Salvador de nossa vida, é certo que o lago de fogo e enxofre, a saber, a segunda morte, não será o nosso destino eterno. Vamos orar? Obrigado, Senhor Deus, por tua promessa nas Sagradas Escrituras. Queremos nesse momento pedir ao Senhor, em nome de Jesus Cristo, que a tua promessa se cumpra em nós. Pois hoje, ó Deus, erguemos as nossas mãos aos céus e dizemos: ó Senhor Jesus Cristo, nós o aceitamos como Senhor e Salvador de nossa vida. Em teu nome oramos. Amém.